Fala pessoal, tudo beleza? Vamos a mais uma aula de Física 3 e nessa aula nós vamos falar sobre associação de resistores em série. Mas antes da gente começar essa aula, já deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal Descobrindo o Universo se você ainda não for inscrito. No cantinho direito, na parte de baixo, você pode passar o seu mouse para se inscrever direto pelo vídeo e badale esse sininho para o YouTube te avisar sempre que um vídeo for postado. Por que isso é importante? Porque eu tenho gerado muito conteúdo interessante para você. E se você não for inscrito e não tiver ativado o sininho, o YouTube não te avisa quando eu postar um vídeo novo e você perde essa oportunidade. Então já se inscreva no canal e badale esse sininho. Tendo feito isso, vamos à aula. Bom, vamos aqui trabalhar com associação em série. Vamos pegar três resistores, R1, R2, R3, e conectá-los em série. Bom, pessoal, esses resistores estão ligados em série e quando os elétrons passam por esses resistores, eles perdem energia. Vamos então entender a energia que o elétron perde. Vamos pegar esses resistores, ligar esses resistores a uma bateria. Essa bateria ela tem uma polaridade positiva e negativa. Os elétrons vão sair do polo negativo e vão para o polo positivo. Nós vimos que o sentido convencional da corrente elétrica é oposto ao sentido dos elétrons. Então, nós temos a corrente elétrica saindo do polo positivo e essa corrente irá percorrer todo o circuito até chegar ao polo negativo. Então, nós temos uma corrente I que sai do polo positivo nesse sentido. Essa corrente passará por todos os resistores e essa corrente chegará ao polo negativo. Bom, o que me garante que esse circuito é um circuito em série? Notem que só existe um único caminho para a corrente passar, e essa corrente passa por todos os resistores neste caminho. Então esse circuito, pessoal, é um circuito com resistores em série, onde nós só temos aqui um caminho possível para a corrente passar. Beleza? Então nós já sabemos que o elétron passa por esses resistores e ele perde energia. Mas quando que o elétron perde mais energia? Ele perde mais energia no trecho mais difícil para ele passar. Isso mesmo, aluno esperto. Concluiu bem. Ele vai perder mais energia onde a resistência for maior. Nós definimos a diferença de potencial, ou a DDP, como sendo energia sobre a carga. No que se refere à energia, pessoal, o total de energia que o elétron perde está associado ao quanto a bateria fornece. Ou seja, a soma das energias que o elétron perde em cada resistor é igual à energia fornecida pela fonte, no caso a bateria. Nós podemos então trazer esse conceito para a diferença de potencial, lembrando que energia e diferença de potencial não são sinônimos, eu só falei de energia para ficar bem mais fácil de você entender. E aqui nós podemos verificar a diferença de potencial em cada resistor. Nós temos aqui no resistor R1 uma diferença de potencial U1. Sobre o resistor R2, nós temos uma diferença de potencial U2. Sobre o resistor R3, nós temos uma diferença de potencial U3. E aqui nós temos uma bateria contendo uma diferença de potencial que eu vou chamar de U equivalente, ou U total. Então, nós temos aqui que sobre o resistor R1 existe uma diferença de potencial U1, sobre o resistor R2 existe uma diferença de potencial U2, e sobre o resistor R3 existe uma diferença de potencial U3. Lembrando que a diferença de potencial é igual a energia sobre a carga. Isolando a energia, nós temos que energia é carga vezes diferença de potencial. Reforçando, isso nos mostra novamente que a soma das energias que o elétron perde pelos resistores é igual à energia que a bateria fornece. Então, nós podemos definir que U equivalente é igual a U1 mais U2 mais U3. Aqui nós temos um circuito com três resistores em série. Mas será que nós poderíamos substituir esses três resistores por um único resistor que executa as mesmas funções desses três resistores? Ou seja, um resistor que terá a mesma diferença de potencial e dissipará a mesma potência? A resposta é sim. Nós chamamos essa resistência de resistência equivalente. Vamos então verificar como nós podemos encontrar resistência equivalente na associação em série.
Vamos escrever a diferença de potencial para um circuito contendo N resistores. A diferença de potencial equivalente fica: o equivalente é igual ao 1 mais o 2 mais o 3 mais até um N. Bom, nós vimos a primeira lei de Ohm e a primeira lei de Ohm nos diz que U é igual a R vezes I, ou seja, a diferença de potencial é igual a resistência vezes a corrente. Substituindo a primeira lei de Ohm na expressão da diferença de potencial equivalente, nós temos que R equivalente vezes I equivalente é igual a R1 vezes I1, mais R2 vezes I2, mais R3 vezes I3, mais até um Rn vezes In. Mas nós vimos que, para uma associação em série, a corrente tem apenas um único caminho a passar. Então, aqui, a corrente 1 é igual à corrente 2, que é igual à corrente 3, que é igual à corrente N. Então, pessoal, nós podemos aqui, dessa expressão, isolar a corrente. Daí nós ficamos que R equivalente vezes I equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3 até um Rn vezes I. Como a corrente equivalente é igual à corrente que passará em todos os resistores, nós podemos cancelar esses caras. Nós aqui cortamos a corrente. Daí nós obtemos a expressão que a resistência equivalente é igual a R1 mais R2 mais R3 até um Rn. Essa expressão é uma expressão generalizada para um circuito contendo N resistores. A resistência equivalente é a soma das resistências do circuito, pois a corrente que passa em cada resistor é a mesma. A corrente só terá um único caminho para passar. Beleza? Então, pessoal, dessa associação, você deve entender que a intensidade da corrente é a mesma em todos os resistores e que a diferença de potencial U na associação é igual à soma das diferenças de potencial em cada resistor. Bom, vamos então resolver um exemplo. Mas antes da gente resolver o exemplo, deixe o seu like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo com seus amigos para ajudar na divulgação. Beleza? O exemplo é o seguinte. O circuito a seguir é alimentado com uma tensão de 110 volts. Então, aqui nós temos o circuito. Esse circuito é alimentado por uma diferença de potencial de 110 volts. Nós temos ali dois resistores ligados em série. Notem que a corrente só tem um único caminho para passar. E nesse circuito aparece um amperímetro. Pessoal, para quem ainda não viu a aula sobre aparelhos de medida, amperímetro ele vai medir a corrente que passa pelo resistor. Sabendo que o amperímetro registra uma corrente de 2,2 A, calcule A. O valor da resistência Rx. B. A DDP em cada resistor. Pause esse vídeo e tente resolver este exemplo. A solução para esse exemplo pode ser a seguinte. Nós temos aqui dois resistores em série. Vou chamar o resistor de 4 ohms de R1 e nós temos um segundo resistor, que é o resistor Rx. Vamos coletar os dados do enunciado. Nós temos aqui R1 igual a 4 ohms. Nós temos a diferença de potencial U igual a 110 volts. E nós temos a corrente que o amperímetro nos forneceu de 2,2 A. Pessoal, o exercício não informou, mas vamos considerar esse amperímetro como um amperímetro ideal. Beleza? Resolvendo A, nós podemos fazer o seguinte. Usando a primeira lei de Ohm, U igual a R equivalente vezes I. Pessoal, essa expressão vocês vão usar ela muito. Então, tentem guardar essa expressão. U igual a R vezes I. Alguns escrevem U como sendo V, daí fica V igual a R vezes I, ou quem vê ri. U igual a R vezes I, primeira lei de Ohm. Vamos isolar R equivalente. Como o I está multiplicando, vamos passar o I dividindo. Daí, R equivalente é igual a U sobre I. Substituindo os dados fornecidos, nós temos que R equivalente é igual a 110 volts sobre 2,2 A. Fazendo a divisão de 110 por 2,2, nós obtemos 50.
Dividindo volt por ampere, nós obtemos como unidade ohm. Daí, a resistência equivalente é igual a 50 ohm. Vamos agora achar a resistência Rx. Nós vimos que a associação é uma associação de resistores em série, então nós podemos escrever que a resistência equivalente é igual a R1 mais Rx. Como ele nos pede o Rx, nós podemos passar R1 para a esquerda da igualdade, trocando o sinal. Daí, Rx é igual a R equivalente menos R1. Substituindo os valores, nós temos que Rx igual a 50 ohms menos 4 ohms. Rx, portanto, é igual a 46 ohms. Beleza? Vamos aí ao item B. No item B, ele nos pediu a diferença de potencial em cada resistor. Vamos aqui novamente escrever o circuito. O circuito dado no enunciado foi esse, onde ele é alimentado por uma diferença de potencial de 110 volts. Nós temos ali o resistor R1 de 4 ohms e o Rx de 46 ohms que nós encontramos no item anterior. Vamos aqui conectar um voltímetro no resistor de 4 ohms. Nós temos aqui os polos AB, então nós teremos a diferença de potencial UAB, que é do resistor de 4 ohms, e sobre o resistor de 46 ohms, vamos conectar um outro voltímetro. Aqui nós temos os polos CD, daí nós temos o CD. Vamos calcular primeiro a diferença de potencial UAB. Nós podemos usar a primeira lei de Ohm. UAB é igual a R1 vezes I. Como a corrente é a mesma em todos os resistores, a corrente será a corrente de 2,2 A. Nós temos a resistência R1, daí substituindo, nós temos que o AB é igual a 4 ohms vezes 2,2 A. Fazendo essa multiplicação, nós temos que 4 vezes 2,2 é 8,8 e que ohm vezes ampere é igual a volt. Daí nós temos que o AB é igual a 8,8 volts. Calculando o CD, nós podemos novamente usar a primeira lei de Ohm. Daí, o CD é igual a Rx vezes I. Como a corrente é a mesma, nós podemos agora substituir os valores. Daí, Rx nós encontramos 46 ohms. Portanto, o CD é igual a 46 ohms vezes 2,2 A. 46 vezes 2,2 é igual a 101,2 e ohm vezes ampere é igual a volt. Daí nós temos que o CD é igual a 101,2 volts. Percebam que, se nós somarmos o AB com o CD, nós iremos obter a diferença de potencial da bateria que alimenta o circuito, fazendo 8,8 volts mais 101,2 volts, nós iremos obter 110 volts. Beleza? Bom, espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Deixe o seu like nesse vídeo. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Bons estudos e até a próxima aula. Valeu, pessoal!